Você já se pegou revivendo memórias de um amor que se foi? Sentindo como se estivesse presa em um ciclo interminável de saudade, dor e silêncio? A ausência daquela pessoa pesa, e seguir em frente parece impossível, mas respira. Você não está sozinha nessa jornada. Milhares de mulheres enfrentam todos os dias o desafio de superar o fim de um relacionamento e reconstruir sua própria história. E por mais difícil que pareça, existe sim um caminho para a cura, e ele começa dentro de você. A dor de uma despedida amorosa pode ser devastadora. É como se uma parte sua tivesse sido arrancada, deixando um vazio que ecoa nos pequenos detalhes do cotidiano. As noites parecem infinitas, os dias ficam opacos, e cada lembrança traz consigo uma nova onda de tristeza. Mas e se eu te dissesse que essa dor também pode ser o início de um recomeço? Que é possível transformar essa saudade em sabedoria, esse silêncio em reencontro, e esse fim em liberdade? Superar um amor não é simplesmente apagar uma história. É aprender a conviver com o eco do que foi. É olhar para os mesmos lugares e ver que, mesmo com tudo diferente, você ainda está aqui. É acordar com a dor e ainda assim levantar da cama. E isso, mulher, não é fraqueza, isso é força. Porque quem ama de verdade sente profundamente, e quem sente profundamente também tem um potencial imenso de transformação. Você não está atrasada na vida por ainda lembrar dele. Você está apenas respeitando o tempo que o seu coração precisa para se curar, porque esquecer não é apagar. Esquecer é aceitar. Aceitar que algo que foi bonito também pode ter chegado ao fim, e que isso não diminui o valor que você teve nessa história, nem o valor que você tem agora. Às vezes, tudo o que o coração precisa é de um abraço sincero, e se ninguém te oferecer esse abraço agora, que esse vídeo seja ele, um espaço seguro, um lembrete de que a sua dor é legítima, a sua história importa, e o seu futuro não depende de quem foi embora, mas de quem fica. E quem fica, minha querida, é você mesma. Muita gente acha que superar alguém é como desligar um botão, que é só decidir e pronto, coração zerado. Mas o coração não funciona assim. Ele não entende lógica. Ele entende vínculo, entende rotina, entende presença. Quando alguém vai embora, o que sobra não é só a saudade, é o espaço vazio do que virou hábito. Você não é fraca por ainda pensar nele, não está andando para trás. Você está vivendo o seu luto, o luto por tudo o que foi sonhado, mas não vivido. E o primeiro passo para seguir em frente não é esquecer, é aceitar. Aceitar que acabou, mesmo que ainda doa, porque aceitar não é desistir, é se libertar da ilusão de que ainda dá para voltar a algo que já deixou de existir. Talvez você ainda espere que ele volte, que peça desculpas, que reconheça tudo o que você fez. Mas, e se, em vez de esperar isso dele, você começasse a fazer isso por você? E se fosse você quem se acolhe? Quem se pede desculpas? Quem se valoriza? Quem diz, você merece mais? A história com ele pode ter acabado, mas a sua história continua, e ela pode ser ainda mais bonita, porque agora ela é só sua. E você tem todo o poder do mundo para escrever os próximos capítulos com mais presença, mais verdade e, principalmente, mais amor próprio. A saudade é traiçoeira. Ela chega de mansinho, às vezes com uma música, um cheiro, uma lembrança, e faz o coração querer voltar. Mas escuta com carinho. Só porque você sente saudade, não significa que aquela pessoa ainda é certa para você. O nosso cérebro tem uma coisa chamada viés da memória afetiva. Ele tende a suavizar as dores antigas e realçar os momentos bons. Isso é natural. Mas é exatamente por isso que muitas vezes você sente falta de alguém que, no fundo, já te machucou tanto. Você não sente saudade da dor. Você sente saudade de quem você era quando estava com ele. Da rotina, do conforto, da sensação de companhia. Mas se você voltasse hoje, será que seria diferente? Será que você seria cuidada ou machucada de novo? É preciso coragem para dizer: eu sinto saudade, mas eu mereço mais, porque você merece alguém que fique,
que não fuja nos dias difíceis, que não te ame pela metade, que enxergue a mulher inteira que você é. Saudade não é um chamado para voltar, é só um lembrete de que algo foi importante, e nem tudo que foi importante precisa durar para sempre. Depois do fim, é comum a mente começar a romantizar. Você lembra do toque, das conversas boas, e esquece das vezes que foi ignorada, das promessas quebradas, dos silêncios que doeram mais que palavras. Isso se chama romantização, e é um mecanismo de defesa, mas é perigoso, porque quando você idealiza alguém que não te valorizou, você começa a acreditar que perdeu algo perfeito, quando na verdade o que perdeu talvez fosse exatamente o que te impedia de florescer. Talvez a pessoa por quem você ainda chora seja a mesma que te fez duvidar do seu valor tantas vezes, que te deixou no vácuo, que só aparecia quando era conveniente. E mesmo assim, o seu coração insiste em chamar isso de amor. Mas amor de verdade não te diminui. Amor de verdade não te confunde. Amor de verdade não exige que você se anule para caber na vida de alguém. Romantizar o passado é como passar perfume em uma ferida aberta. Pode disfarçar o cheiro por fora, mas por dentro ainda sangra. E você não merece viver sangrando por dentro. Você merece viver inteira. Uma das dores mais silenciosas depois de um fim é ficar presa a perguntas sem resposta. Por que acabou? O que eu fiz de errado? Será que ele já me esqueceu? Mas quanto mais você busca essas respostas nele, mais longe você fica de si mesma. Nem sempre o outro vai te dizer o que você precisa ouvir. E mesmo que dissesse, talvez ainda assim não curaria o buraco que ficou. Porque esse vazio não é sobre ele. É sobre tudo que você deixou de se dar enquanto tentava ser suficiente para ele. Buscar respostas no outro é como procurar a cura em quem causou a ferida. É um ciclo de dor que nunca termina, porque você está olhando para o lugar errado. A resposta está dentro. Está no silêncio. No momento em que você começa a se ouvir, sem pressa, sem julgamento. É aí que tudo muda. Quando você percebe que passou tempo demais tentando ser quem ele queria e esqueceu de ser quem você é. E dentro de você, ainda existe uma mulher imensa, cheia de sonhos, desejos, verdades. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você só precisa se reconectar com você mesma. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que receber pouco era melhor do que não receber nada. Que aquele oi frio, aquela presença pela metade, ainda assim era uma forma de amor. Mas, será mesmo? Aceitar migalhas é viver à beira do amor, esperando que algo caia da mesa, quando, na verdade, você merece um lugar inteiro à mesa. O amor verdadeiro não aparece só quando é conveniente. Ele não some nos momentos difíceis. Ele não te faz se sentir invisível. E quando você aprende a se amar de verdade, você para de aceitar qualquer coisa que não seja amor de verdade. Porque amor próprio não é egoísmo. É lucidez. É saber a diferença entre carinho e controle, entre presença e vício emocional, entre amor e apego. Você já deve ter ouvido: esquece isso, vira a página. Mas esquecer não é um botão, não é uma decisão mágica. E para ser sincera, talvez você nunca esqueça completamente essa pessoa, e tá tudo bem, porque não é sobre apagar da memória, é sobre deixar de carregar como uma ferida aberta e começar a lembrar como uma cicatriz, uma marca de tudo o que você viveu e da mulher que você está se tornando. Esse amor fez parte da sua história. Negá-lo é negar uma parte de si. Mas o que você faz com essa história, isso sim é escolha sua. Você pode se aprisionar nela, ou pode usá-la como chão para florescer. Pode se esconder da dor, ou pode transformá-la em força. Com o tempo, a dor vai doer menos. As lembranças vão perder o brilho falso. E você vai perceber que o que ficou não foi o vazio. Foi a oportunidade de se reconstruir com mais verdade. Superar um amor, no fundo, é isso. É lembrar de si mesma. É lembrar que você sempre teve valor, mesmo quando ele não viu. É transformar o fim no recomeço que você merecia. Você chegou até aqui, com todas as suas dores, confusões, recaídas. E mesmo assim, permaneceu. Isso já diz muito sobre a sua força, sobre a imensidão do seu coração, sobre a sua coragem de continuar,
mesmo quando tudo parecia parado no tempo. E se hoje ainda dói, respira. Isso não te torna fraca. Isso te torna humana. Toda ferida precisa de tempo, de cuidado e de gentileza. Gentileza com seus próprios passos. Gentileza com suas recaídas. Gentileza com o seu processo. Você ainda está aqui. E isso já é uma vitória. Então, mesmo que agora pareça difícil, confia. Existe uma luz no fim desse túnel. E essa luz é você. Sempre foi. Agora que você chegou até aqui, quero te fazer um convite. Respira fundo e pergunte para si mesma: qual parte dessa mensagem mais tocou seu coração? Foi o momento em que você se sentiu compreendida? Quando percebeu que não está sozinha? Ou quando entendeu que merece mais? Escreve nos comentários. Compartilhar sua dor ou sua reflexão pode não apenas te aliviar, mas também ajudar outras mulheres que estão passando exatamente pelo que você passou. Aqui, ninguém te julga. Aqui, você é ouvida. E se esse vídeo falou com você, considere deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, você é digna de amor, de paz e de bem-estar. Mesmo que o mundo lá fora não enxergue, o mais importante é que você comece a enxergar isso por dentro. Você não está só. Nunca esteve. Até o próximo vídeo.